O texto de Provérbios, capítulo 13, verso 24, nos diz: o que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, a seu tempo o castiga. A disciplina, ela faz parte do ensino de uma criança? O que você tem a dizer? Normalmente, uma criança com espírito de aprendizagem precisa de muitas explicações, de muita paciência, de muitas oportunidades para tentar e experimentar as coisas que estão ao seu redor. As crianças têm o direito de falhar e aprender com seus próprios erros. Portanto, isso faz parte de uma introdução ao seu caráter, ao seu cuidado. O que nós encontramos nos dias de hoje é uma desatenção com relação ao ensino e à disciplina das crianças, dos filhos. Com a vida moderna, com o pai e a mãe trabalhando fora, muitas crianças são colocadas em orfanatos, são criadas por outros dependentes da família, e esse ensino, essa disciplina, essa formação, muitas das vezes não é das melhores. E daí, em nossos dias, em nossa sociedade, surgem as aberrações. Hoje, faz uma semana que tivemos aquela tragédia lá naquela escola na cidade de Suzano. Um jovem de 17 anos. 17 anos. Outro de 25, com mais idade, com mais maturidade. Chegaram a praticar um ato deplorável. Quais são os fatores que levaram esses dois jovens a cometerem essa insanidade mental? Com certeza, a base de tudo foi uma desestrutura familiar. Famílias desestruturadas, fragmentadas, famílias sem valores morais, espirituais. E nós vemos as consequências disso, danosa, chamando a atenção de toda a sociedade, e uma tragédia que agora tenta se reconstruir através de medidas que não serão fáceis para
o contexto daqueles jovens que vão reiniciar seus estudos, olhando para aquelas instalações aonde houve essa barbárie. Com certeza isso ficará marcado em suas experiências de vida, essa grande tragédia que nós podemos constatar na nossa sociedade. E a Bíblia está dizendo aqui que o que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas aquele que ama a seu tempo o castiga. Uma criança, quando é pega em desobediência voluntária, podemos ver um outro texto que está em Provérbios capítulo 29, verso 15, diz: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Na nossa natureza carnal caída, pela desobediência do pecado original, que isso está implícita na nossa natureza, nós temos um estado de rebelião contra Deus. É um estado do pecado. E nós podemos ver exemplos, como no caso de Saul, aonde Samuel disse, em 1 Samuel 15, 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Definições muito fortes. Rebelião. Samuel faz uma comparação. É como o pecado de feitiçaria. É um ato de paganismo. É um ato de pessoas com influência das trevas, do ocultismo, do misticismo, que faz práticas condenáveis contra Deus. O porfiar, o insistir no erro, é como iniquidade e idolatria. E nós vemos na sociedade atual os jovens com esse espírito de rebelião. E isso tudo provoca tragédias, como aqui tivemos notícias na semana passada. E infelizmente, do jeito que está essa sociedade, do jeito que estão os valores familiares, com certeza, situações como essa serão repetidas. Porque as pessoas se afastaram de Deus, não têm mais os valores bíblicos. Mesmo os chamados crentes dão pouco valor para a presença, por exemplo, na escola bíblica dominical. Pessoas passam o sábado envolvidas em atividades sociais até altas horas da noite e não têm nenhum recurso físico, espiritual para acordarem com disposição e estarem logo cedo na casa do Senhor, dando exemplo para os seus filhos.
E quando esses filhos vão crescendo, essas pessoas vão colher os frutos amargos de uma destruição, uma má formação bíblica, moral, espiritual. E isso provoca uma insensatez obstinada. É o que o escritor, o sábio, já dizia em Provérbios 22, 15. Ele diz assim: a estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. Mostrando que uma criança tem inclinação já natural de sua natureza para o mal, para a desobediência, para a prática de coisas condenadas. E a única coisa que pode reverter isso é a disciplina, muitas das vezes. Então, uma criança que é pega nesses fatores de desobediência, rebelião, insensatez, impede a eficácia do ensino que é recebido pelos seus pais, pela palavra de Deus, e desfaz o que nós chamamos da harmonia da família. Aquela família que deveria ser um ajuntamento feliz e momentos, principalmente de confraternização na mesa. Hoje, com o avanço tecnológico, cada um com o seu smartphone, não é nem mais a televisão, mas cada um mexendo lá nos seus aparelhos, e pouca conversa, pouco ensino existe na família. E a resposta de Deus que encontramos na Bíblia é que a única coisa que resolve é a disciplina firme e amorosa. Agora, a Bíblia é sábia. A Bíblia é inspirada por Deus. E a Bíblia, ela faz uma distinção entre a disciplina e o abuso físico. Precisa haver um equilíbrio. Tem pais que maltratam também os seus filhos. E isso não está certo. A disciplina, ela pode ser dolorosa, mas não é prejudicial. Nunca deveríamos causar nenhum dano a uma criança. O sábio Salomão repete isso no capítulo 23, no seu verso 13. Ele diz assim: não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Mas, às vezes, a dor pode ser parte de uma correção eficaz. E vemos isso na própria pessoa de Deus. A Bíblia descreve Deus como um disciplinador, como um pai que ama seu filho. Ele não nega a disciplina. E Deus, podemos dizer que é um disciplinador severo. Embora ele sempre tenha a intenção de nos disciplinar por amor,
e para o nosso próprio benefício, a sua correção pode causar dor. É o que nós encontramos em Hebreus, capítulo 12. A palavra de Deus fala sobre isso. Seus versos 5 diz: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Olha que palavra maravilhosa. Deus colocando como Pai. Eu penso que esse é a melhor maneira de analisarmos a personalidade de Deus. O Senhor Jesus dizia sempre: Abba, Pai, Paizinho. Tem muitos que têm uma imagem errônea, como o Senhor de barba, muito cruel de Deus. Mas o que a palavra de Deus nos diz da expressão de Deus, que Deus é Espírito, é como um Pai. E o autor aos Hebreus diz: Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Se nós vivemos num estado de insubmissão contra a família, contra a sociedade, contra os valores da igreja, é o que nós encontramos hoje na natureza humana. Como é que Deus pode agir na vida de uma pessoa? Não tem essa sensibilidade de perceber que certas coisas que ocorrem em suas vidas é porque precisa de uma correção. É que precisa de um outro caminho. É o que o escritor está dizendo. Não desprezes a correção do Senhor e não desmaies, isto é, não perca o sentido. Esteja consciente quando por eles fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama. E observem a palavra que o escritor diz: e açoita a qualquer que recebe por filho. São palavras que nos mostram um sofrimento, uma dor. Se suportais a correção. No seu estado de rebelião, o homem não aceita essa correção de Deus. E aí o que acontece? Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Qual pai que é realmente pai, que ama o seu filho, não faz uma correção? Isso não é amor. O amor precisa de uma correção. E na minha experiência como pai, muitas das vezes tive conflitos com outras pessoas, familiares, que num desses correções vieram se intrometer. É óbvio que a correção deve ser feita numa situação sem expectação de pessoas alheias. Precisamos ter essa sabedoria antes conversarmos com os nossos filhos. Olha, você fez isso, você não se portou certo. E o papai vai te corrigir. E fazer isso com amor. E o autor continua: mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos,
participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, porque produz choro, produz lágrimas, produz tristeza, como diz a palavra, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. A criança sábia aceita a correção e agora não vai mais estar cometendo esse erro. E Deus requer de cada pai, você que é pai, que corrijam adequadamente seus filhos. E podemos ir concluindo dizendo algo de muita importância. Até mesmo o destino eterno de uma criança pode depender da disciplina piedosa que é estabelecida pelos pais. Olhem o destino desses dois jovens que cometeram essa atrocidade. Que destino eles têm? Assassinos. Que passagem por essa vida com características tão fortes de Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. E eu ainda vi numa reportagem o filho de uma das vítimas dizerem: eles agora estarão lá no céu com a minha mãe, e eu sei que a minha mãe vai conversar com eles. Um absurdo, sem nenhuma percepção das realidades eternas da palavra do Senhor. Passaram por este mundo de uma forma trágica. E isso nos remete a uma responsabilidade muito grande. E nós, como fazemos parte da Igreja do Senhor, crianças que aqui adentram, devemos ter o máximo de cuidado. Efésios capítulo 6, verso 4 diz: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Nas diretrizes que o Senhor dá para a família, e o Senhor quer que essas diretrizes funcionem na vida dos filhos. Portanto, a sabedoria bíblica desafia significativamente as nossas modernas filosofias e práticas na criação das crianças, totalmente contrário
a conceitos filosóficos, psicológicos. Nós temos que ficar com a Bíblia. Pratique disciplina coerente e correção corporal nas crianças. Reconheça que através dessas coisas as crianças são ensinadas a obedecer. Que Deus tenha misericórdia dos pais, das crianças. E essa situação, como ocorreu há uma semana atrás, que fica em tantas conjecturas o porquê. Por quê? Quem planejou? Qual foi o objetivo? O que levou estes jovens a praticar tal ato? Isso faça uma reflexão profunda, que não temos tempo a perder. Isso é uma onda que, pela insatisfação que os nossos jovens têm neste mundo, um mundo de valores materialistas, um mundo com poucas oportunidades de trabalho. Realmente isso tudo traz uma pressão, uma opressão. Quando um jovem se forma, e somente a graça do Senhor, uma boa formação familiar, dá um equilíbrio de entender as coisas e de procurar batalhar pela forma correta, para que esses gravíssimos desvios não abalem mais a nossa sociedade. Senhor, abençoa a família, abençoa a disciplina, abençoa o interesse dos pais de levarem seus filhos a uma instrução sadia da Tua palavra, a praticarem essa disciplina como é recomendada na Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.